Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre direito do consumidor e pandemia de Covid-19. Pessoal, vários contratos foram alterados em razão da pandemia de coronavírus. Então vamos entender o que é para o direito a pandemia de Covid-19. O que é o Covid-19 para o direito? Pessoal, o direito nunca previu esse tipo de pandemia. Nós não temos regulamentação em relação à pandemia de Covid antes dela acontecer. Então, pessoal, como que o direito entende a pandemia de Covid? A pandemia de Covid para o direito é um caso fortuito ou de força maior. Nós não vamos entrar aqui no questionamento sobre caso fortuito ou de força maior, até porque a própria doutrina discute o que é caso fortuito e o que é força maior. Então, pessoal, mais que caso fortuito ou de força maior, eu vou falar de um conceito que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem. O conceito é o seguinte: fortuito interno e fortuito externo. Nós vamos entender o que é a pandemia de Covid a partir dessas expressões, fortuito interno e fortuito externo. Pessoal, fortuito interno é aquele fato que acontece dentro de um estabelecimento comercial e que, portanto, é responsabilidade daquele fornecedor. Vamos imaginar a seguinte questão: um estacionamento gratuito de um supermercado, de um hipermercado ou de um shopping center. Se acontece um roubo, se acontece um furto dentro daquele estabelecimento comercial, dentro daquele estacionamento do shopping center, o shopping center é responsável sim pelos danos materiais que o consumidor sofreu. Nesse caso, nós temos um fortuito interno. Por quê, pessoal? Nós temos um fortuito interno porque se trata de um fato inerente à atividade daquele estabelecimento comercial. Está relacionado com a atividade de risco do shopping center. Está relacionado com a atividade de risco daquele hipermercado. Então aí nós temos sim a responsabilidade do fornecedor em relação ao consumidor que sofreu danos. Por outro lado, pessoal, nós temos o fortuito externo. O fortuito externo é aquele que não é inerente, é aquele fato que não é inerente à atividade do fornecedor. Portanto, nessa situação, o fornecedor não tem responsabilidade. E o fornecedor não tem responsabilidade e o consumidor também não tem responsabilidade. Quais seriam esses casos, pessoal? Esses casos seriam o terremoto, o vulcão e o que mais? A pandemia do Covid. A pandemia do Covid é um caso fortuito externo. Esse fato, essa pandemia, não pode gerar responsabilidade para o fornecedor nem para o consumidor, mesmo que haja previsão contratual de multa, de cobrança de valores, de taxas. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero que vocês entendam que a pandemia de Covid é um caso fortuito externo, segundo o STJ, segundo os entendimentos do STJ em relação a outras questões e, portanto, esse fato não gera responsabilidade nem para o fornecedor, nem para o consumidor. Caso tenham gostado, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos. Até o próximo vídeo!